Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje finalmente nós retomamos com as resenhas literárias depois de um bom tempo sem publicar nada. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse livro, O Cristão e a Universidade, um guia para a defesa e o anúncio da cosmovisão cristã no ambiente universitário. E bem, esse é um livro com 263 páginas, publicado aqui no Brasil pela editora CPAD, e essa é uma obra do Valmir Nascimento, um autor brasileiro que já tem outras publicações aqui no Brasil. E a obra tem uma proposta bem simples, que é apresentar um guia sobre como o cristão pode defender a fé na universidade. Um livro interessante que traz um tema pertinente, pois quem não conhece a história de alguém que foi para a universidade e lá teve a sua fé confrontada ou por um professor ou por um colega que não era cristão? Dessa forma, o livro ele traz um conteúdo que é necessário e um tema que nós precisamos aprender a lidar e saber pensar a partir da palavra de Deus. A obra está então estruturada em 15 capítulos que estão agrupados em 5 grandes partes. Ele começa então a obra desmistificando a ideia de que a faculdade desvia o cristão. Ele apresenta alguns dados, algumas pesquisas que mostram que o índice de jovens de 18 a 30 anos que vão para a faculdade e que se afastam do Evangelho é o mesmo daqueles que de 18 a 30 anos que não vão para a faculdade e também se afastam do Evangelho. Esse é um problema da faixa etária e não está necessariamente atrelado à universidade. Portanto, pensar nessa ideia de que a faculdade, a universidade desvia o cristão é um grande equívoco. Independentemente disso, as igrejas elas precisam estar preparadas para discipular os seus jovens para os embates que eles vão enfrentar na universidade. É um contexto no qual o jovem cristão universitário vai precisar saber defender a sua fé e também proclamar a palavra de Deus. E ele começa então a desenvolver já também no início a ideia de que uma das formas pelas quais nós podemos defender o Evangelho e proclamar a palavra de Deus no contexto universitário é apresentando o Evangelho como uma cosmovisão. Ele usa essa palavra com o significado de uma visão abrangente. O Evangelho não é simplesmente a visão religiosa da minha comunidade eclesiástica, não é simplesmente a visão religiosa da minha igreja, mas o Evangelho ele é uma cosmovisão. Enquanto cosmovisão, enquanto perspectiva abrangente, ele tem a capacidade de interpretar tudo e tem uma perspectiva acerca de tudo, tendo como fundamento a palavra de Deus. Sendo assim, o Evangelho ele deve ser apresentado como algo que tem uma ampla interpretação sobre a realidade e que é capaz de dialogar com qualquer filosofia, que é capaz de confrontar qualquer filosofia, pois ela está firmada numa ideia abrangente da realidade. Na parte número 2, ele vai então desenvolver essa ideia do cristianismo associado à educação, mostrando que na história da humanidade o cristianismo tem um forte envolvimento com o desenvolvimento educacional. Primeiro, ele cita a questão das universidades. As universidades surgiram num contexto cristão, no qual houve um interesse cristão de ensinar as pessoas. E depois, ele vai citar a importância da reforma protestante para a educação mundial. Os reformadores foram responsáveis por semear a ideia de que as pessoas deveriam aprender, que elas deveriam estudar, elas deveriam aprender a ler, e isso para estudar a palavra de Deus. Isso acabou então influenciando a sociedade para que o ideal de educação fosse popularizado. A reforma protestante e também a criação das universidades demonstram a forte ligação do cristianismo com a educação. No entanto, ele apresenta que por mais que nós tenhamos essa contribuição histórica, o contexto universitário hoje ele é desafiador. Por quê? Porque na sua grande maioria o contexto universitário é dominado por ideologias, por perspectivas contrárias ao Evangelho e que em muitos momentos vão tentar tratar o Evangelho como se fosse uma visão limitada que deveria ser excluído da esfera pública, defendendo o conceito de que religião é apenas para a vida privada de uma pessoa e que no contexto universitário a religião não cabe ou que o cristianismo não teria nada a contribuir com as universidades, o que é um grande equívoco. Na terceira parte, ele vai então apresentar alguns conceitos que o jovem cristão universitário precisa conhecer, como pós-modernidade, relativismo, o conceito de tolerância que ele vai encontrar na universidade e acaba demonstrando que o cristão ele precisa estar preparado para argumentar a fé dentro do ambiente universitário, fazendo uso dos termos que também são utilizados na academia. Sendo assim, é importante que o jovem cristão conheça as ideologias presentes na universidade, que ele conheça o marxismo cultural, entenda um pouco sobre pós-modernidade, sobre relativismo, para que ele possa se opor a essas ideologias, a esses conceitos equivocados e assim possa apresentar o Evangelho de acordo com os desafios que ele encontra diante de si. Na quarta parte, ele vai então começar a desenvolver a ideia de que nós precisamos
ver a necessidade da apologética cristã. Apologética significa a defesa da fé, significa que nós vamos ter que defender os ideais cristãos. E por que a apologética é importante? Por mais que ela não tenha capacidade de converter ninguém, não tenha capacidade de mudar o coração de ninguém, de salvar ninguém, mas a apologética cristã serve como um primeiro passo para apresentar a verdade de Deus para outra pessoa. Ele chega, inclusive, a dar um exemplo, dizendo o seguinte: imagine que você vai evangelizar uma pessoa e ela diga, olha, eu não creio na Bíblia. Ele fala que antes de você apresentar o evangelho para essa respectiva pessoa, você precisa então conversar com ela, defender o ideal de que a Bíblia é a palavra de Deus, e somente após isso, após a pessoa compreender que a Bíblia é um elemento válido, que ela expressa a verdade de Deus, é que nós apresentaríamos o evangelho mostrando para ela que o que está na Bíblia é válido e que ela é normativa quanto às verdades do Senhor. Sendo assim, há uma necessidade de nós não apenas conhecermos as histórias bíblicas, mas de defendermos as verdades bíblicas de maneira que nós tenhamos uma argumentação convincente sobre a palavra de Deus. E ele chega, inclusive, a dar algumas dicas de como ter uma apologética eficiente no contexto universitário. Primeiro delas, ele diz que nós precisamos conhecer a Bíblia. Se você vai tentar defender a fé cristã, se você vai tentar defender o Evangelho, conheça primeiro a sua Bíblia. Tenha um bom conhecimento bíblico. A segunda dica que ele dá para uma apologética eficiente seria: leia bons livros. Isso se aplica tanto a livros cristãos, livros de doutrinas. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia e ler outros livros também que nos ajudem a estudar, nos aprofundar no estudo bíblico, mas nós também precisamos aprender a ler livros não cristãos, para ter argumentos em determinados assuntos que talvez não seja de algo voltado necessariamente para a igreja. Então ele diz: leia bons livros, desenvolva o hábito da leitura. Em terceiro lugar, ele sugere que para que você tenha uma boa apologética, você também precisa desenvolver o hábito da escrita. Tanto porque vai lhe ajudar a ter uma capacidade mais lógica de desenvolver ideias, mas também para poder semear aquilo que você pensa a partir da palavra do Senhor. E em quarto lugar, ele diz que nós precisamos ter um bom conhecimento teológico. Eu achei bem interessante porque quando ele vai abordar essa ideia de ter uma boa teologia, ele vai apontar para a EBD. Ele diz, olha, se você tem na sua igreja escola bíblica dominical, escola bíblica discipuladora, frequente esses momentos, porque é um momento de formação eclesiástica, um momento de formação teológica, em que você vai acabar aprendendo conceitos que talvez você não teria a oportunidade de aprender num culto de domingo à noite. Então, a EBD ela é importante para a formação do cristão e acaba sendo um momento de crescimento teológico que vai ser útil lá na faculdade quando você precisar defender a sua fé, quando você precisar defender o Evangelho. E na quinta parte, ele vai então apresentar a ideia de como nós devemos nos comportar no campo universitário. Se você é universitário, se você está fazendo faculdade, você precisa entender qual deve ser a sua postura no ambiente universitário. Ele vai dar também algumas dicas, eu vou apenas resumir aqui em 5 as dicas que ele aponta que devem ser desenvolvidas pelo jovem cristão na faculdade. Ele vai dizer, em primeiro lugar, você precisa ser sal e luz. Isso vale tanto para o seu ambiente familiar, o seu ambiente de igreja, o seu ambiente fora da faculdade quanto na faculdade. Você precisa entender que a universidade não é um lugar em que você vai ver uma condição libertina. Pelo contrário, é um ambiente também que você precisa ser santo, se dedicar a Deus e proclamar a palavra do Senhor. E para isso, você precisa então ser sal e luz. Você precisa ter um bom testemunho, você precisa demonstrar nas suas atitudes, nas suas conversas, no seu jeito de agir, que você é um servo de Cristo e tem um compromisso com Cristo Jesus. Em segundo lugar, faça boas amizades. Na faculdade, você vai ter a oportunidade de encontrar outros cristãos. Por mais que a gente sempre lembre da faculdade como um momento de grande desafio, mas vai ser um momento também para você fazer boas amizades. E se você tem na sua sala cristãos que amam a palavra de Deus, conheça essas pessoas. Mas também é um local para você fazer amizade com pessoas não cristãs e poder aprender com elas sobre como elas interpretam a vida, como elas veem a realidade. E é claro, essa amizade não é uma amizade simplesmente voltada para conhecer o outro por conhecer, mas a intenção é conhecer para poder semear a palavra de Deus, para poder anunciar a palavra de Deus. Então, faça boas amizades, se elas forem cristãs, e se elas não forem cristãs, faça boas amizades para propagar a palavra de Deus para essas pessoas. Em terceiro lugar, cultive uma espiritualidade, ou seja, quando você for para a faculdade, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de ter os seus hábitos devocionais. Eu vejo que esse é um dos maiores problemas
que nós encontramos com pessoas que vão para a faculdade. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas em que elas declaram claramente que depois que foram para a faculdade, elas deixaram de ler a Bíblia e deixaram de orar. E esse é um dos motivos pelo qual muitas pessoas acabam se afastando do Evangelho, quer eles estejam na faculdade ou não. Eles não cultivam hábitos devocionais, não cultivam a espiritualidade conforme a Bíblia. Então, se você está na faculdade, se você vive num contexto em que a sua fé não é respeitada, saiba que a forma pela qual você vai perseverar firme em Cristo Jesus vai ser através de uma espiritualidade e um compromisso real com Cristo. Outra dica importante que ele também vai dar sobre como o cristão deve se comportar na universidade é a ideia de que você também precisa aprender a lidar com as dúvidas. As dúvidas por si só não são ruins. As dúvidas podem lhe ajudar a se aprofundar em determinado tema, pode lhe incentivar a crescer em determinada área. Então, sabe como resolver determinada dúvida. Se porventura você numa aula acabou ficando em dúvida com relação a um determinado ponto do cristianismo, procure seu pastor, procure irmãos mais experientes na fé, procure pessoas que conhecem mais a palavra de Deus do que você. Não tem problema ter dúvidas, o problema é permanecer com essas dúvidas, principalmente quando você percebe que elas estão minando a sua fé cristã. Então trate isso. Se você tem alguma dúvida, procure pessoas que possam lhe ajudar a resolver determinada dúvida. E por fim, ele vai dar uma preciosa dica dizendo, olha, o cristão no campo universitário não deve desprezar a sua igreja local. Vai finalizar o livro praticamente com essa ideia de que o jovem cristão universitário ele não pode abandonar o contexto da igreja local. Ele precisa de irmãos e irmãs que devem estar o apoiando, o fortalecendo em oração e que devem estar ao seu lado diante dos momentos de dificuldade e também dos momentos de alegria que ele vai enfrentar na universidade. Se você é um cristão universitário, saiba disso. Você precisa continuar congregando, você precisa continuar tendo envolvimento com a sua igreja local. E bem, é um livro bem prático, é um livro que trata um tema interessante, um tema necessário e pertinente que eu creio que todo cristão que pretende passar para a universidade ou que quer ajudar alguém que está indo para a universidade precisa ler. E bem, para quem que eu indicaria esse livro? Eu acho que tem uma indicação bem ampla. Primeiro, se você está na universidade ou planeja ir para a universidade, leia esse livro. Segundo lugar, se você é pai e logo em breve seu filho estará indo para a universidade, eu acho que esse livro ele é muito interessante para ser lido pelos pais, porque você vai entender um pouco mais do que seu filho vai enfrentar no contexto universitário. E em terceiro lugar, é uma leitura necessária para você que é conselheiro, que gosta de aconselhamento bíblico. Eu acredito que é uma leitura propícia também para pessoas que gostam de aconselhamento bíblico e que vão aconselhar jovens, pessoas que estão passando pelos desafios de uma faculdade, pelos desafios de uma universidade. E bem, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Finalmente retomamos com as resenhas literárias aqui. Se você não é inscrito no canal, gostaria de convidar você a se inscrever, também deixar o seu like, enviar esse vídeo para uma pessoa que está passando pelo contexto universitário, que precisa aprender a defender a fé cristã. Eu acho que esse livro ele é bem interessante, pode muito bem abençoar a vida de inúmeras pessoas. Bem, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.